Este é o último vídeo dessa série que estou fazendo, né? E estamos chegando ao fim. E hoje eu quero falar com vocês sobre como devemos esperar o Senhor. Em Mateus 24, Jesus nos deu a cronologia, né? Aqueles 6 eventos: ainda não é o fim, princípio das dores, a grande tribulação, o sol e a lua escurecendo, o sinal do Filho do Homem e a reunião dos escolhidos. E depois dessa cronologia, Jesus ele menciona 3 parábolas, né? E essas 3 parábolas ele está falando para a igreja. Então eu penso que tem a ver com a forma como nós devemos estar esperando o Senhor. A primeira parábola é a parábola dos servos, está lá em Mateus 24, versículo 45 a 41, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, para mim essa parábola tem a ver com a nossa comunhão, nosso relacionamento com os irmãos, né? O Senhor, nesse caso, ele confiou vidas para que o seu servo sustentasse. E como o Senhor estava demorando, aliás, essa é a mesma tônica nas 3 parábolas, né? A demora no retorno, né, do Senhor ou do noivo, né? Então o servo passou a espancar seus companheiros. O Senhor ele nos confiou vidas para que as edificássemos, né? No começo nós cuidamos com muito carinho, né, dessas pessoas, desses irmãos, mas o tempo vai passando e às vezes nós deixamos essa intensidade para trás. Como é que nós estamos cuidando dos irmãos? Às vezes você pode até falar assim: mas eu não tenho ninguém para cuidar. Mas a palavra lá em Efésios, Paulo fala que o corpo é que edifica o corpo. Então todos nós temos a responsabilidade, a obrigação de estarmos nos edificando mutuamente, né? E falando do Senhor, pregando a palavra do Senhor aos irmãos e também com os ouvidos atentos para receber dos irmãos. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então veja que Paulo ele dizia que ele procurava apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Não era só 1, 2 ou 3. A responsabilidade pesava sobre os seus ombros e deve pesar sobre os meus ombros, sobre os seus ombros, para edificar todas as pessoas que estão em Cristo Jesus. Não perdermos oportunidade, estarmos dando um testemunho nos nossos relacionamentos aí com a igreja, né? Fora das reuniões, ou durante os intervalos de reuniões, antes ou depois, quando encontramos um irmão na rua, quando vamos na casa deles, quando os recebemos em casa. Nós temos uma responsabilidade. Mesmo quando você vai para as reuniões, você vai para os encontros, você tem que, Paulo fala aos Coríntios, que cada um, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, enfim, alguma coisa você tem que ter para transmitir, para edificar a vida dos irmãos. Então o Senhor espera de nós que estejamos edificando, sendo úteis nas mãos do Senhor para edificar a igreja. Amém? Muito bem. Vamos para a segunda parábola. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1 a 13.
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola, para mim, está falando do nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus. A primeira parábola era o nosso relacionamento e comunhão com os irmãos. Aqui é o nosso relacionamento com Deus. A vasilha com azeite, né? O azeite na palavra representa a unção do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo. Então, a vasilha cheia de azeite significa uma pessoa que tem uma comunhão íntima e constante com o Senhor, e está cheia da vida do Senhor, né? Então, ela reflete luz, ela é luz do mundo, né? E a palavra aí nos mostra que sem a luz ninguém vai entrar, né? Então, se estiver na penumbra, como morno, né, que não é nem quente nem frio, e a palavra fala que o Senhor vai vomitar, né, da boca, aí também percebam que as lâmpadas não estavam apagadas completamente, mas também não estavam acesas, porque faltava azeite. Então estava na penumbra, né? É a situação daquela pessoa que frequenta as reuniões, está junto com os irmãos muitas vezes, mas de vez em quando ela falta, e ela não tem uma vida de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Ela não é guiada pelo Espírito do Senhor, não é dirigida pelo Espírito do Senhor. Então anda na força da sua carne, seu próprio pensamento, suas experiências, faz aquilo que ela quer, então, e quando ela faz alguma coisa que o Senhor também gosta. Então essa pessoa, ela não tem uma comunhão íntima, intensa com o Senhor, e aí não vai entrar. Então, quando o Senhor voltar, Ele espera que nós estejamos com a nossa vida cheia da vida dEle, da presença dEle, para estar edificando a vida dos irmãos, né? E também nós vamos ver a terceira parábola, que é a parábola dos talentos. Mateus 25, do 14 ao 30, é um texto bastante extenso, você já conhece, né? Eu vou colocar ele aqui para vocês estarem lendo, mas eu não vou ler ele inteiro para não ficar muito comprido este vídeo, tá? Mas você já conhece a história, que o Senhor ia se ausentar, chama 3 servos e dá a cada um deles uma quantidade de talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. E aí o Senhor volta, e quando ele volta, ele quer saber o que aconteceu, né, com os talentos. Então no versículo 19 em diante, fala assim: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Assim também aconteceu com o que tinha recebido 2 talentos, veio e ofereceu outros 2 talentos. E aí no versículo 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntes onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento.
aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeia, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e deixai-o ao que tem 10, e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Para mim, essa parábola está falando sobre o nosso relacionamento com os incrédulos, né? O Senhor confiou talentos aos seus servos e ele esperava receber os juros disso. Então, quando Deus criou o homem, deu-lhe uma tarefa de multiplicar, encher a terra, dominar sobre toda a criatura. Então, Deus criou o homem para que ele se multiplicasse. E com a igreja não é diferente. O Senhor espera, o Senhor nos chamou com uma vocação. Não é para a gente ficar apenas, o que eu recebi do Senhor eu guardei, muito bem guardado, né? Então eu conheço os princípios, eu conheço as palavras, eu memorizei, né? Eu tenho catequizado todos os versículos, as coisas, tudo guardado para mim, tá bem guardadinho. O Senhor não quer isso daí não, o Senhor quer que a gente, com tudo isso que Ele nos deu, com todos os talentos que o Senhor nos deu, que é a vida dele, a palavra dele, o poder, a graça, a comunhão com a igreja, enfim, tudo que o Senhor tem nos dado, Ele quer que a gente reparta isso, multiplique isso com muitos outros que ainda não o conhecem, né? Aliás, Jesus fala em João 15,16, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E aí nessa parábola que Jesus está falando, né, da videira, no versículo 2 de João 15, ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E no versículo 8 ele completa, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E para finalizar sobre isso, Pedro acrescenta na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos tudo isso: nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso nós somos, mas com uma finalidade: proclamarmos as virtudes, daquele que nos chamou, as virtudes de Jesus, tanto para os irmãos, no meio dos irmãos, como também para os incrédulos, para que eles se convertam. Então, ao proclamarmos as virtudes do Senhor aos irmãos, os irmãos são edificados e crescem. E ao proclamarmos as virtudes de Jesus para um não convertido, ele ouve, se arrepende, se converte e vem para o Senhor. Então, essa é a nossa vocação: ganhar e edificar vidas. Então, nós vemos aí as 3 parábolas. O que o Senhor espera de nós quando Ele voltar? Que a gente esteja edificando a vida dos irmãos, nós tenhamos uma comunhão intensa com Deus e a gente esteja ganhando vidas, proclamando o Evangelho para os perdidos. Ok? Ah, Gil, mas é só isso então que a gente tem que fazer? Bom, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas para o fim dos tempos, o Senhor também tem uma estratégia. Queria que você abrisse lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se você for ver essa profecia, você vai ver que ela está dentro de um contexto do fim dos tempos, porque logo em seguida, no capítulo 4, versículo 1, fala que eis que vem o dia e arde como fornalha, e então o dia vem, os abrasará,
é uma passagem falando sobre o fim dos tempos. E aí diz que vai ficar notório quem serve e quem não serve a Deus. E como é que isso vai acontecer? Bom, nós já dissemos aqui nesses vídeos, né, que o anticristo vai se manifestar aqui na Terra, né, com autoridade, poder. O falso profeta, que é o seu braço direito, vai fazer grandes sinais para levar todos a adorarem o anticristo, e toda a terra vai adorar o anticristo. E quem não adorar o anticristo vai morrer decapitado ou vai ter que fugir, né? E quem não adorar a besta e também não receber a marca do anticristo, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder usar o dinheiro que ele tem, né? E nós sabemos que o anticristo vai promover uma grande perseguição contra os santos. Então, não vai ter como não se definir. Vai ser um tempo de definição. Ou você vai negar Jesus e adorar a besta, receber a sua marca, e aí você vai para o lago de fogo e enxofre, ou você vai se definir pelo Senhor, vai ter que fugir, né? Não vai receber a marca da besta, nem o número dela, não vai adorar a sua imagem. Então é uma definição, não vai ter mais aqui aquele meio termo, né? De não... tudo bem, eu vou na reunião, mas tá lá ouvindo a pessoa pregar, mas o pensamento dela tá longe. Não vai ter mais isso, porque ou a pessoa vai ser de Jesus, ou ela é contra Jesus, ou vai negar Jesus, vai participar da apostasia. Então, meus queridos, nós vamos ter que estar definido lá, mas não é que nós vamos ter que estar definido lá nesse tempo, nós temos que estar definidos hoje aqui, muito bem definidos a respeito disso. E para isso, o Senhor espera que nós, mais do que nunca, nós estejamos fazendo um trabalho dentro da nossa casa, com a nossa família, com os discípulos que estão bem próximos a nós, com as pessoas que conhecemos. Nós temos que nos catequizar. O que é isso, Gil? Bom, nós precisamos entender que ninguém pode ser pego de surpresa. O Senhor tem desvendado várias coisas a respeito do fim dos tempos. Esses 6 eventos, por exemplo, é a marca de que o Senhor realmente está mostrando para a igreja as coisas em sequências, o que vai acontecer uma após outra, e quando vai acontecer. E o que nós temos que fazer? Nós temos que conversar muito sobre isso com os nossos filhos, com a esposa, com o marido. Nós temos que nos catequizar, falar abundantemente, constantemente sobre isso. Por quê? Porque vai chegar, está próximo isso de acontecer, o dia em que nossos filhos vão precisar largar celular, nós vamos ter que fugir, vai ter que largar a sua caminha fofa, gostosa, limpinha, largar a comida, largar a casa e fugir, porque vai ser uma definição, porque senão vai morrer, né? A não ser que a pessoa aceite adorar o anticristo, né? E receber a sua marca. Então nós precisamos ir nos catequizando, falando com os filhos constantemente, para eles estarem preparados, para quando inclusive eles verem os sinais acontecendo, eles mesmos falarem assim: puxa, agora depois vai acontecer isso, agora vai vir aquilo, depois vai acontecer aquilo lá e tal. Nós temos que estar então todos têm que estar muito bem catequizados, prontos, definidos. Eu queria falar sobre Noé. Deus fala para Noé que ele ia inundar a terra com água, né? Viria um grande dilúvio, e manda ele construir um grande navio, uma arca muito grande, no meio de uma terra seca, onde não chovia e onde não tinha água, e era motivo de riso. E dizem que ele passou aí quase 100 anos fazendo essa arca. E
E interessante que quando chegou no tempo do dilúvio ser enviado, a gente percebe aí na palavra do Senhor que os filhos, que a esposa, que os filhos e que as noras de Noé entraram na arca sem dificuldade nenhuma. E por que isso aconteceu? Porque todos os dias Noé pegava os filhos e envolvia os filhos naquele trabalho. Ah, vamos agora, filhos, vem cá, nós vamos sair que nós temos que cortar árvores e trazer umas árvores para cá, madeira para cá. Mas para quê, pai? É porque Deus veio para mim e falou que vai mandar um dilúvio, vai inundar a terra e nós temos que fazer uma grande arca para a gente estar lá dentro, para a gente poder ser salvo. Ah, e aí foram lá. No dia seguinte, hoje nós vamos sair para cortar mais árvore. Mas por que cortar mais árvore? Porque a arca tem que ser grande, papapá. Ah, passado... Interessante, aí chega a época deles casarem, né? Eu imagino, a palavra não fala isso, mas eu imagino que esses filhos, ao escolherem suas esposas, devem ter falado, é o seguinte, antes da gente casar, você precisa saber de uma coisa, Deus falou para o meu pai isso, papapá, você está afim de se envolver nessa empreitada? A gente está trabalhando, construindo uma arca e tal, e você quer trabalhar conosco, quer estar junto com... Sim, tudo bem, eu concordo, então tá bom. Aí chegou no dia do dilúvio, antes de começar o dilúvio, no dia de entrar na arca, essas noras de Noé, elas tinham família, tinham parentes, amigos lá fora, e elas não tiveram dificuldade de largar tudo e entrar na arca, mesmo que os outros não tivessem vindo. Então, e por que isso? Uma catequese constante. E nós precisamos estar catequizando nossa casa, nossos irmãos, estarmos falando abundantemente a respeito disso. Alguns falam assim, mas eu tenho medo de falar sobre isso, né, com os filhos, eles ainda são novos. Gente, nós temos que estar falando para todos. O que nós temos que temer é de que alguém recue e não queira seguir conosco, e não queira seguir com o Senhor. Então, não podemos ter medo de falar, né? Nós temos que estar realmente prontos para estar nos catequizando. Agora, não é só catequizar essas coisas que vão acontecer ruins. Nós também temos que nos catequizar dizendo assim, gente, vai ser só 3 anos e meio. Gente, depois dos 3 anos e meio o Senhor vai aparecer no céu e nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos, nós vamos subir e nós vamos estar eternamente com o Senhor, nós já vamos participar da boda do Cordeiro e nós vamos receber galardão, nós vamos estar junto com o Senhor, nós vamos reinar com Ele no milênio, vamos estar por toda a eternidade, vamos receber um novo nome numa pedrinha e tal. E nos catequizar sobre isso, falar, gente, então olha, vai ser 3 anos e meio de sofrimento, mas é só 3 anos e meio, né? Depois vai acabar. O povo de Israel ficou 400 anos escravizado no Egito, ficou 70 anos escravizado na Babilônia e tantas outras coisas, e a gente vai abordando, né? Vamos falando, olha, o Senhor vai estar perto de nós, o Senhor vai nos sustentar, nós vamos ver milagres acontecendo em nossa vida, o Senhor está conosco. Então, nos catequizar nesse sentido, para nos animarmos mutuamente, amém? Ah, Gil, é só isso? Não, tem muitas outras coisas. Por exemplo, existe uma situação, Jesus, no princípio das dores, Jesus fala que vai ter nação contra nação, reino contra reino, fomes em muitos lugares. Você pega o capítulo 6 de Apocalipse, os selos, e você vê lá o capítulo 6, o terceiro selo, você vê que há escassez de alimentos na terra. Por quê? Nós falamos sobre vai ter uma grande guerra mundial, mas isso não é o pior. Nós falamos das trombetas que vão ser tocadas e vão ser derramados catástrofes aqui na terra. E nós vemos que a erva verde vai ser queimada, uma terça parte da terra vai ser atingida, então vai faltar alimento, vai ter fome. E o que nós temos que fazer? Bom, lembra do caso de José, que foi levado
para o Egito, né, como escravo, e lá ele tem uma interpretação do sonho do faraó, que ele diz que ele sonhou e viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José interpreta: as 7 vacas gordas, que vão ter primeiro, são 7 anos de abundância. E depois vai ter 7 vacas magras, são 7 anos de fome, de miséria na terra. E aí, quando ele aborda isso, qual foi a solução que ele viu? Bom, vai ter fome por 7 anos, não vai ter alimento por 7 anos, o que nós vamos fazer? Vamos estocar. E Jesus está falando para nós que vai ter fome na terra, vai ter escassez de alimentos aqui na terra. E isso nos 3 anos e meio primeiro dessa última semana. A partir da metade da semana, quando a igreja vai ser perseguida, nós vamos ter que fugir, o Senhor vai nos sustentar. E isso vai ser um milagre que ele vai fazer, como ele fez com o povo de Israel lá no deserto, né? Por 40 anos o Senhor mandou maná do céu, tirou água da pedra, enfim, Deus fez tudo aquilo. Aí Jesus então está falando que vai ter fome aqui na terra, né? E vai ter fome na terra, e o que nós temos que fazer? Nós temos que estocar alimento. Nós temos que estocar alimento. Então, mas Gil, nós temos que começar aí já, porque isso está perto de acontecer. Aí às vezes alguns falam: mas eu não tenho nem dinheiro para comprar o que eu tenho necessário, como eu estou? Esses que precisam começar já, porque vai comprar um pouquinho a mais, sabe, uma latinha de sardinha, vai comprar 1 quilo de arroz a mais e vai estocando. Então isso é importante, tá? Eu não vou falar muito aqui a respeito desse assunto. Eu quero dizer para vocês que na internet, no YouTube, você encontra pessoas falando abundantemente sobre isso, como estocar alimento. É só você colocar lá uma pesquisa no YouTube sobre estocagem de alimento, vai ter muita gente falando. Eu quero dizer para você o seguinte: alguns alimentos importantes para se estocar: o amendoim, que dura a vida inteira, pasta de amendoim, que é nutritiva, né? Milho pipoca, que dura a vida toda, né? Dá para fazer depois farinha de milho. Grão de bico, que também dura a vida inteira, não estraga. A ervilha dura uns 50 anos, são grãos secos, né? De ervilha. Lentilha rosa dura uns 30 anos. Trigo não estraga. Arroz, se você estocar nessas garrafas PETs, né, dura 10 anos. Leite condensado também não tem prazo, lá vem com prazo de validade, mas depois ele vira doce de leite, e é energia, né? Sardinha só no óleo, no tomate ela estraga, mas sardinha, você pode comprar essas sardinhas aí, latinhas, e guardar. Atum também só no óleo. Mel também não estraga. Também guardar produtos de higiene pessoal, creme dental, papel higiênico, enfim, tá? Então nós temos que estar atentos a isso, e uma das formas de estocar é, como eu disse, a garrafa PET de 2 litros. Você entra lá, você vai ver, tem que esterilizar bem ela, depois você vai ter que colocar os alimentos e socar bem, tem que ficar bem socado, vai colocar uma folha de louro, no fim você coloca lá faz uma conchinha com um papel laminado, coloca lá uma estopinha, um algodãozinho molhado no álcool, põe fogo e fecha, depois fecha com parafina, aquela tampinha, né, veda com parafina, passa depois uma fita isolante, põe uma etiqueta. Isso dura aí 10 anos, quando é o caso do arroz e tal. Então, enfim, espero que eu tenha cooperado com você na exposição de todos esses assuntos, né? Certamente ainda temos muitas perguntas sem respostas, né? Muitas coisas que eu falei aqui, eu tomei a liberdade de expressar, de falar o que eu penso, né? E que ainda não tem unanimidade, principalmente com Marcos, Benito, Zé Maria. Eu coloquei como aquilo que eu penso, né? Vocês meditem, confiram na palavra, né? A palavra fala que as profecias, elas devem ser julgadas, né? Então, eu coloquei para vocês, para tirar daqui de dentro e passar para vocês, né?
vai que a gente está certo naquilo que está pensando, então a gente estaria cooperando, né? Então, coloque aí o que você achou, né? Faça os comentários, coloque perguntas que você está em dúvida. Na medida do possível eu vou procurar responder a todos os que me mandarem, né, essas mensagens, ok? Muito bem, um abraço a todos vocês, que o Senhor continue dando graça e espero nos vermos em breve, né, com talvez outro ciclo aí. Um abraço, Deus abençoe.